Nós vamos falar hoje sobre sermos despertados pela palavra. E se nós pegarmos a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver várias circunstâncias, vários momentos que pessoas foram despertadas pela palavra do Senhor. E eu destaco aqui um rei que foi despertado pela palavra do Senhor. Eu destaco também um prisioneiro, embora ocupando um elevado cargo, mas que foi despertado pela palavra do Senhor. E eu vou destacar também um discípulo que foi despertado pela palavra do Senhor. Então, um rei, um prisioneiro e um discípulo. Josias, quando ele começou a reinar em Israel, ele tinha apenas 8 anos de idade. Capítulo 22 de 2 Reis nos fala sobre a vida dele e fala também que ele começou a reinar e um dia ele tomou conhecimento a respeito do livro da lei. E através do livro da lei, ele viu que estava tudo errado, que o povo estava fazendo tantas coisas que desagradavam, que desobedeciam o livro da lei, o livro do Senhor, as ordenanças do Senhor. E ele então, com muito temor e tremor, ele baixou um decreto e ele convocou todo o povo para se arrepender, convocou todo o povo para poder consertar. E ele então agora começa a fazer todas as orientações que ele ia recebendo. Ele começa então a derrubar os altares, ele começa a derrubar os monumentos, ele começa então a colocar ordem na casa e restituir a aliança com Deus. Posteriormente, nós vimos em Daniel no capítulo 9, e a palavra do Senhor nos fala desde o livro, desde o capítulo 1, que eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E Daniel, desde quando chegou lá na Babilônia, ele descendia de uma família real, e ele então foi escolhido pelo rei Nabucodonosor para poder estar ali. Eu posso ter falado o nome do rei errado, talvez tenha sido outro. E ele então, ele assenta no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Estava diante dele banquetes que ele podia participar, toda a comida, toda a bebida, tudo aquilo que era servido para o rei, também havia sido separado para eles. Mas ele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles decidiram, assentaram o seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. E no capítulo 9 de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele já haviam se passado muitos anos que ele estava ali na Babilônia, já havia se passado muitos anos, e a Bíblia diz que ele então começa a ler o livro, no versículo 2, fala assim, olha, no primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, ele vestiu roupa feita de pano grosseiro, sentou sobre as cinzas, deixou de comer e orou em favor do Senhor, fazendo-lhes pedidos e súplicas. Daniel então começou a lembrar, Senhor, o Senhor havia dito que depois de 70 anos, o Senhor iria tirar o seu povo do cativeiro. Já se passaram 70 anos. Então Daniel foi despertado para orar, para que aquela promessa que Deus havia feito, ela viesse a se cumprir. E o texto nos mostra que Daniel ora a Deus, mais tarde Deus levanta então Ciro,
E muitas daquelas pessoas, Ciro não era um cristão, mas era alguém que Deus usou para tirar o seu povo do cativeiro lá do Egito. Então nós vimos aí um rei que encontrou o livro da lei e colocou ordem no seu reino. Colocou ordem, tirando todas as coisas que estavam no templo, que eram empecilhos do agir de Deus, que era frontalmente contra aquilo que Deus havia dito desde o início para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, que a gente vê que ele fala assim, olha, que nós devemos, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, né? Somente a Ele você deve prestar culto. Então, as palavras de Josias, então, depois que ele encontrou o livro da lei, ele foi despertado a tirar os altares, os monumentos, aquelas coisas que haviam sido erigido, que não adorava a Deus. E nós vimos então Daniel também, que debaixo de uma promessa, quando ele vê os livros, ele começa a ver que Deus havia feito uma promessa, e os anos haviam se passado, e aquela promessa ainda não havia se cumprido. Ele então orou a Deus, buscou a Deus, e Deus então ouviu acerca daquilo que ele havia prometido. Então, esses dois homens foram despertados pela palavra, e se dispuseram a orar e a buscar a face do Senhor, a se humilhar diante do Senhor, a se colocar na brecha em favor daquilo que Deus poderia fazer. Primeiro porque uma era colocar adoração somente a Deus, servir somente a Deus. E a palavra de Deus nos diz que lá no Monte da Transfiguração, que quando 3 pessoas, se colocaram, Elias, Moisés e Jesus, a palavra de Deus nos fala que os discípulos ficaram entusiasmados, mas a palavra de Deus nos fala que por um momento Deus ocultou Elias e Moisés daquela visão que eles tinham tido, e a palavra de Deus nos fala: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ele só. Então Josias, ele se levanta, ele foi despertado para que pudesse o povo de Israel pudesse ouvir somente a Deus, se ver livre do pecado, da idolatria, se ver livre das alianças que haviam sido feitas com outros povos, se ver livre de tudo aquilo que os prendia. E nós vimos então também Daniel, que é uma pessoa que Deus despertou para orar em favor do cumprimento daquela promessa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você está aqui nesta noite, talvez você tenha erigido alguma coisa que tem tomado o lugar de culto a Deus. Nessa noite Deus quer despertar você pela palavra de Deus. Talvez na sua inocência, na sua simplicidade, ou mesmo na sua malícia, você tenha erigido alguma coisa que tem ocupado o lugar, o trono de Deus na sua vida. Deus quer despertar você nesta noite. Talvez você está com uma promessa ainda que Deus fez na sua vida e ela ainda não se cumpriu. Parece que as coisas se misturam assim e ficam complicadas, mas a promessa de Deus não se cumpriu. Nesta noite seja despertado como Daniel foi despertado, para poder orar, para poder se humilhar, para poder se colocar diante do Senhor, para que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua vida. Deus lembrou-se do povo de Israel, cumpriu a sua promessa. Nesta noite Deus também quer fazer você lembrar da promessa que Ele fez para você. Quer cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. E o terceiro texto que eu falei, que é a respeito de um discípulo. Ontem estava lendo a Bíblia junto com meus filhos, e nós estamos lendo o Evangelho de Lucas,
Então, quando nós começamos a ler, e um lê, o outro lê, eu leio, e eu me deparei com esse texto. É um texto assim, bem simples, bem assim, simples no sentido assim, bem conhecido, né? Eu vou consertar aqui. E esse texto está em Lucas, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia. Em outras traduções fala do lago de Genezaré. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E outras traduções falam para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra, muitas vezes na Bíblia, significa a mensagem de Deus para nós. Pedro estava numa situação que talvez você e eu já nos encontramos muitas vezes. Pedro era um pescador por profissão. Pedro era um pescador experiente. Pedro era um pescador que dominava a pesca. Mas Pedro teve um dia que ele saiu para pescar e ele pescou, bateu a rede a noite toda e ele não teve sucesso. Provavelmente Pedro estava desapontado, provavelmente ele estava cansado, provavelmente ele estava cheio de perguntas. Por que, Senhor? Ou provavelmente ele se aquietou, como diz a palavra do Senhor: aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez Pedro teve alguns desses comportamentos, né? Talvez ele ficou confuso, mas por quê? É um lugar que dá muito peixe, é um lugar que eu sempre pesco. A palavra de Deus nos diz que logo quando ele chegou no barco, ele via que a multidão, que Jesus estava na praia e tinha uma multidão atrás de Jesus para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eles estavam lavando as suas redes. Jesus então quis usar um dos barcos. E Jesus, num daqueles barcos, Jesus estava ensinando para aquela multidão. Jesus estava falando para eles. E Jesus então, por um momento, Jesus olha, vira para ele
e fala com ele. Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E ele lança a rede. Senhor, olha, nós fizemos isso a noite toda. Quem já viu, já leu, já pesquisou, já fez, né? Pesca geralmente à noite ela traz um resultado melhor. Né? Ela traz um resultado melhor. E ele disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou jogar as redes. Sobre a palavra do Senhor, a mensagem de Deus para nós nesta noite é ouvir a voz do Senhor, é sermos despertados pela palavra de Deus. Jesus estava ensinando a palavra, a multidão apertava Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você está apertando Jesus para poder ouvir a palavra dele. Eu não sei se você está apertando assim. Não, tem muita gente aqui, tem que colar, mas eu não sei se você está assim, tão interessado, tanto quanto estavam aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas estavam interessadas em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a mensagem de Deus. Se você não está nessa posição ainda de querer ouvir a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, traz uma diferença muito grande do que quando você só lê a palavra de Deus, quando você só escuta. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ouvir quer dizer dar crédito àquilo que está sendo dito. E aquela multidão estava ouvindo, querendo ouvir a palavra de Deus. Pedro, ele ouviu essa palavra de Deus e ele deu crédito à palavra de Deus. Ele estava cansado porque havia jogado a rede a noite toda. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele pôde distinguir que era Deus, que era Jesus que estava falando com ele. Era Jesus. Quantas vezes Jesus está falando comigo e com você, e às vezes a gente deixa passar desapercebido, aí fala assim: Deus fala com A e com B, não fala comigo, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. O diferencial na nossa vida, em sermos despertados pela palavra de Deus, não é só ler, não é só escutar, mas é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Dar crédito. Tenha convicção, tenha certeza que Deus está falando com você, que Jesus está falando com você, que a palavra está falando com você. Tenha a atitude desse discípulo de Jesus. Senhor, olha, eu lancei a rede a noite toda, não pesquei nada, mas é o Senhor que está falando. E porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. O Senhor está falando, eu vou obedecer. A obediência é o sinalizador na vida de quem foi despertado pela palavra. Obediência, obediência, obediência. Ele ouviu a voz de Deus. Em meio àquela confusão, aquilo que às vezes estava lá dentro dele, ou até aquela quietude mesmo, ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Talvez você tenha falado de Jesus para o seu esposo, para o seu filho. Talvez você tenha falado de Jesus para o seu marido, dos seus colegas no trabalho,
para um familiar seu, você tem falado, e talvez você não tenha tido sucesso. Não desanime, continue ouvindo a voz de Jesus, que quer que eu e você anuncie o Evangelho, que quer que eu e você continue pregando, falando do amor dele. Quem já foi despertado pela palavra de Jesus, não reclama, não resmunga, não se justifica, mas obedece. Embora tenha trabalhado toda a noite sem nada apanhar, em obediência à ordem de Jesus, ele lançou as redes. Em obediência à ordem de Jesus, Pedro lançou as redes. Pedro lançou as redes. E qual não foi a surpresa? Qual não foi a surpresa quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando? Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, pedindo socorro: vem cá, vem nos ajudar. E foi tanto peixe que eles pescaram. Pedro ficou tão admirado com aquela situação, de onde vieram tantos peixes. A obediência dele fez com que Deus trouxesse todos aqueles peixes. A sua obediência à palavra de Deus, a sua obediência à voz de Jesus, vai trazer tantos peixes. Eu não sei que peixe é esse. Pedro era um profissional da pesca e Deus trouxe peixes para ele, trouxe provisão para ele, trouxe mantimento para ele. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: quando você obedece à palavra de Deus, sem resmungar, sem questionar, sem ficar cheio de dedos, mas você obedece à palavra do Senhor, há um diferencial muito grande. A colheita vai ser abundante. E Pedro, então, depois que ele fez tudo isso, ele pegou tantos peixes, e ele fez sinal para os companheiros para ajudá-lo. E a palavra de Deus nos fala que Pedro, vendo tudo isso que havia acontecido, ele teve uma atitude. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele foi obediente à palavra de Deus. Agora ele tem uma atitude de rendição diante de Deus. Ele tem uma atitude de adoração a Deus. Ele tem uma atitude e ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele estava diante de um Senhor soberano, santo. E ele fala assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu sou um pecador diante do Senhor. Mas Deus agradou da atitude dele de obediência. Ele ouviu a voz do Senhor: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E ele foi bem sucedido. Ele reconheceu que ele era limitado, Deus não era. Ele reconheceu que ele não deveria, ele era hábil no lançar as redes, ele era hábil em saber onde estavam os peixes, mas ele era limitado. E ele submeteu a sua limitação, submeteu ao Senhor em obediência a ele. Ele falou: olha, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Também os outros, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, eles ficaram tão admirados com aquilo que aconteceu. Tem um outro evangelho que falam que eram 150, numa das vezes das pescas, vieram 153 grandes peixes. O texto aqui não fala quantos peixes vieram, mas fala que foi uma pesca extraordinária. Fala que foi uma pesca que precisou da ajuda dos seus companheiros, precisou do outro barco. E a palavra do Senhor
diz assim, vendo Jesus olhando para Pedro, vendo a situação que ele se encontrava, Jesus fala assim: não tenha medo, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Deixando tudo, seguiram a Jesus. A palavra de Deus é como uma lâmpada para as nossas vidas. Ela clareia, ela traz direção. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus foi direção para a vida de Pedro. A palavra de Deus foi luz para a vida de Pedro. Em atitude de obediência, Pedro viu esses milagres de Deus acontecer. Quer ser despertado pela palavra? Seja obediente. Seja obediente. Despertados pela palavra, em obediência. Porque em obediência à voz do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, você vai ser bem sucedido em todas as suas áreas. Todas as suas áreas. Todas as suas áreas. Não abra mão de ouvir a voz de Deus. Talvez você está aqui nesta noite e você fala assim: olha, eu tenho lido tanto a Bíblia, mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Talvez a gente ouve a voz do grito, das ameaças, dos xingamentos, dos desdéns. Talvez a gente das acusações, das afrontas. Às vezes a gente ouve essas vozes, mas não é essa voz que você e eu, como cristão, queremos ouvir ou precisamos ouvir. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus. A voz de Jesus. Tem um salmo, não sei se é o 22, não é o 22, que fala assim: ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os carros de fogo. A voz do Senhor. Não deixe nenhuma outra voz se levantar dentro de você. Mas como Pedro, o discípulo do Senhor Jesus, ouve a voz do Senhor. Senhor, a noite toda nós lançamos as redes e nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Quer ser despertado pela palavra? Aceite o desafio do Senhor nesta noite, em ouvir a palavra do Senhor, em ouvir a voz de Jesus para a sua vida. Ele que dá direção. A palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor, ela é como espada. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor, ó Deus, levantou homens como Josias, que estava no governo daquele povo de Israel. Meu Deus, o Senhor levantou ele, através da palavra do Senhor, ele foi despertado e ele destruiu os altares, restituiu o culto ao Senhor, fez uma nova aliança, um novo pacto. Senhor amado, em nome de Jesus nós louvamos o teu nome, porque o Senhor também tem homens como Daniel, que o Senhor, ó Deus, fez uma promessa para um povo, e ele viu que aquela promessa ainda não havia se cumprido, e ele se colocou na brecha para buscar o Senhor, o cumprimento daquela promessa. E nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu.
E nós louvamos também, ó Deus, pela vida dos teus discípulos. Meu Deus, pela vida de Pedro, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque ele, sobre a palavra do Senhor, ó Deus, ele lançou as redes naquele dia, em obediência à palavra do Senhor, ó Deus. Ó Deus, a provisão veio. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, como os teus filhos, em obediência à palavra do Senhor, ó Deus. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor, a tua palavra, Senhor. Queremos ser despertados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Quando as coisas vão de mal a pior, queremos ouvir a voz do Senhor, ó Deus. Queremos ouvir o Senhor, a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir o Senhor, ó Deus, que fala conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não disse como seria esses dias, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está, ó Deus, conosco. O Senhor está com a tua igreja. O Senhor está com o teu povo. O Senhor, ó Deus, está com todo aquele que ama e confessa a palavra do Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor, ó Deus, estão, Senhor, com a igreja perseguida, com aqueles, meu Deus, que estão servindo ao Senhor, debaixo de pressão, debaixo, Senhor amado, de armas, de ameaças, de cadeias, de prisões. O Senhor está conosco. E nós, ó Deus, como Pedro nesta noite, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor, da sabedoria do Senhor, da soberania do Senhor, e oramos, Pai, para que a igreja do Senhor, ó Deus, possa ouvir a voz do Senhor, em meio de tantas vozes, Senhor. Que a igreja do Senhor, que eu, meus irmãos, meu Deus, continuamente na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estivermos, onde o Senhor nos colocar, onde nós andarmos, queremos ouvir a